Você já se imaginou acordando de um pesadelo só para perceber que você estava entrando em outro? E a gente sente uma cidade ali, ficou um monte de monstro em cima dela, toda destruída, várias criaturas. O bagulho é meio apocalíptico mesmo, tá ligado? Só que aí percebe a presença de um cara com uma energia azul, né? Com um poder imenso ali combatendo esses monstros. Nisso, a gente ouve alguém acordando um moleque que estava dormindo na aula. O nome dele é Lin Ha-bei. O professor já fala, né? Ô Lin Ha-bei, tu dormiu o dia inteiro de novo. Tudo que tu faz é dormir, dormir, dormir. Se continuar dessa forma, tu não vai servir nem para trabalhar em construção civil. Tu sabe qual que é o mínimo de vitalidade do corpo para trabalhar em construção civil? 0,8. Exatamente. Você tem que pelo menos ter 0,8. Você não tá nem com isso. Os outros alunos viram, né, falando: professor, deixa o Lin Ha-bei dormir, mano. O cara tem 0,7 de vitalidade. Tipo, o que ele vai fazer além disso? O professor balança a cabeça ali, né, falando: ele nem se esforça. E aí a aula acaba, né? O amigo do Prota, um tal de Luke em mim, fala: pô, você teve um sonho aí, um pesadelo de novo, mano? Ele balança a cabeça falando que sim. Mais uma vez um sonho depressivo em um mundo destruído. Não tinha nada em volta além de monstros. E ele fala, né? Como sempre, eu fico tendo esses pesadelos todo dia. Isso acaba com a minha vitalidade porque eu mal consigo descansar. Aí o amigo dele fala, né? Pô, cara, você tem que tomar cuidado. A vitalidade do seu corpo tá pior do que a de alguém que nem treina. E isso porque você é jovem ainda. E aí fala, né? Você precisa relaxar. Por que a gente não vai jogar uns jogos lá, tá ligado? Mas o Prota fala que não tá no clima hoje para jogar e só vai pra casa descansar mesmo. Mas o amigo fala, pô, mano, você não era assim. Bora lá, pô, eu pago aí, eu pego as bebidas, pago o computador lá para nós. Vamos ficar de boa lá jogando joguinho, LOLzinho. Aí ele fala que não, né? Que ele precisa voltar pra casa mesmo porque ele tá com muito sono, já que ele só fica tendo pesadelo. Então hoje não vai rolar. Nisso, um outro cara ali, né, passa e chama o moleque que estava chamando ele para ir jogar, né? Para eles irem jogar. E o amigo dele fala, então outro dia nós vai, Lin Ha-bei. Ele fala, beleza, então até mais. Aí, né? No frame seguinte, ele tá voltando para casa, morrendo de cansaço e dor de cabeça. O Prota tá ali pensando, né? Que depois de reencarnar em um novo mundo, ele nunca imaginou que ia ter que ficar se preocupando com prova, exame e coisa escolar. Mas parece que o mundo do qual ele veio e esse mundo que ele tá não são tão diferentes um do outro. Mas ele sente os banners de herói e pessoas com poder marcial e coisas desse estilo ali no ar. Nisso, uma mina passa ali carregando uma tonelada de caixa falando, sai da frente, moleque! Ih, mané! A roupa dessa mina aí, se bater um ventinho, né? O Prota fica percebendo a energia dela, né? Só pensando quando ele vai conseguir ser forte desse jeito. A cena muda para o que parece ser a família do Prota tá ali num prédio bem simplesinho. Parece que eles são bem pobres. E a mãe dele tá aplicando meio que uns remédios ali nas costas do pai dele, que parece tá com dor. O Prota chega em casa, né? E os pais dele ali ficam todo felizes com a chegada dele, já começam a falar, né? Você quer comer? Comeu uma maçã? Eu já tô indo preparar o jantar. Que você quer comer hoje, né? Parece que eles são gente fina. Isso, o Prota comenta com o pai dele, né? Que ele teve a parar de usar esses remédio caseiro aí que não serve pra muita coisa. Tem um aparato aí de circulação do sangue que é muito bom e vai ajudar todas as dores dele. Porém, o pai dele dá uma disfarçada, né? Falando que é só problema de idade mesmo e que esses machucados não são nada. E então, né, ele até fala que trouxe um presente e coloca ali 2 potinhos na mesa e pelo visto são pós de recuperação da saúde que custou mais de 20 mil, mano. A mãe fica toda feliz, né? Dizendo que ouviu na TV que esses pós aí de cultivo são muito bons para quem tá na parte escolar, para conseguir evoluir. Os dois ali, né, estão conversando todo feliz, falando que hoje em dia vai ser bom porque ela também pode trazer uma comida do trabalho dela lá especial. E o Prota tá só mordendo a boca ali, né? Morrendo de decepção dele mesmo.
A mãe dele, né, pergunta para ele, então, se o status de saúde dele já passou do 0,85, porque o da irmã dele, que é mais nova, já está chegando em 0,9. Então, eles estão muito preocupados com ele. Parece que esse status que decide o tipo de escola que você vai, quanto maior o status, melhor a escola. E como o dele está muito baixo, né, pode ser que Man não consiga nem ter onde estudar. O Prota, né, fica ali meio sem graça e vai pro quarto dele, né, pensando que ele tem que dar o melhor dele, começar a treinar logo para conseguir honrar esses esforços dos pais dele. E aí, né, começa a praticar umas técnicas de cultivação ali, que pelo visto são as mais recomendadas, principalmente, né, para os iniciantes que precisam construir a fundação do corpo ainda. A gente fica sabendo que foi há 300 anos atrás que os monstros começaram a aparecer nesse mundo. As armas tecnológicas se tornaram irrelevantes, e foi quando a humanidade conseguiu adquirir um novo tipo de poder. E foi assim que se iniciou a era da prosperidade da arte marcial. Porém, mesmo agora, nesse momento, com muitos praticantes, a humanidade continua perdendo cidade após cidade. E é por isso que todos os esforços do governo e da sociedade está sendo colocado completamente em desenvolver os artistas marciais. O Prota está caído no chão ali exausto depois de ter praticado 3 vezes, né, a técnica de reconstrução do corpo. Porém, o status dele não mudou em nada fazendo isso, enquanto a irmã dele, que é mais nova, já está prestes a chegar em 0,9. Por outro lado, né, ele fica acabado, já que nunca consegue descansar por causa dos pesadelos. O Prota, né, já se lembra do sufoco que os pais dele estão passando só para tentar fazer com que ele consiga ter uma vida digna nesse mundo. E ainda por cima, ele é reencarnado, né? Isso aqui é a segunda vida dele. Então, como que ele é tão fraco e não consegue ter potencial algum? Esse aqui é o fim de tudo? É isso aqui que ele vai ser? Já que praticar 3 vezes não deu certo, ele vai praticar 4, 5, 6 vezes que seja. E acorda mais uma vez naquele lugar destruído. E mesmo que ele puxe a bochecha, tenta fazer qualquer coisa, ele não acorda. O zumbi tenta morder ele ali, né? Mas ele segura com o braço no pescoço. Pelo visto, o Prota já tá fugindo desse zumbi há algum tempo nesse sonho. Toda vez que ele entra, esse cara tá caçando ele. Ele tenta dar uma mordida no pescoço, mas ele desvia. O Prota dá um chute no peito do zumbi, né? Falando que por mais que ele seja um lixo em artes marciais, ele ainda é um praticante. O monstro cai no chão. Ele pega uma pedra e taca na cabeça dele. E com isso ele mata o zumbi ali, cansado e exausto só dessa luta. Porém, nesse momento, um poder negro começa a sair do zumbi e entrar no Prota. Todas as memórias do zumbi começam a invadir a mente dele. Pelo visto, era um cara do exército e também um praticante de artes marciais. A memória fala sobre a invasão de criaturas desenvolvidas. E além disso, parece que tem uma névoa negra. O Prota fica meio confuso, né, ao perceber que está recebendo todas as memórias do cara. Porém, ele começa a sentir uma energia fluindo do corpo dele. E nessa mesma hora, um outro zumbi está atacando ele pelas costas, mas dessa vez ele facilmente se esquiva e arranca a cabeça do zumbi com um golpe só. Nem ele consegue entender o que aconteceu, né? Quando foi que eu fiquei tão forte? E de novo a névoa negra do zumbi que ele matou tá indo pro corpo dele. E ele já começa a entender, né? Que essa força que ele tá recebendo era algo que pertencia ao zumbi. Ele não só está recebendo as memórias, mas também todo o acúmulo de conhecimento de combate deles. O Prota já fica ali, né, confuso. Caraca, isso aqui não desafia as leis da natureza? Recebi o conhecimento inteiro de uma vida completa em 1 segundo. Ele percebendo ali, né, tudo destruído, fica pensando quão estranho é chamar isso aqui de sonho, porque tudo parece muito real. Parece que esse zumbi também tem memórias da base 1359 que foi destruída. O Prota fica pensando que para acabar com esse pesadelo, ele tem que encontrar essa base 1359 e que essa segunda absorção de poder foi bem mais tranquila que a outra. Nesse momento, os céus começam a relampejar e o Prota fica meio ali perdendo a consciência e acorda de volta no quarto dele ali no chão, todo suado.
É a irmã dele chamando ele para ir jantar, né? Perguntando se ele vai ficar o dia inteiro mesmo só enrolando dentro do quarto. O prota abre a porta e cumprimenta ela. Ela fala, né? Para de fingir que você estava treinando, eu sei que você só estava dormindo o tempo inteiro. Mas aí ela percebe ali pro corpo dele, né, todo suado e fica cadinha. Não sei, né, acho que ficou impressionada, né, ao sentir que o irmão dela, pelo visto, realmente estava treinando. Ela vai, né, falando para ele vir logo que o pai e a mãe tá esperando e fica se perguntando, né, quando foi que ele ficou tão forte. Parece que pelo menos agora ele tá se esforçando um pouco. O prota diz que já tá indo e se lembra, né, que quando eles eram jovens, eles sempre ficavam junto. Porém, desde que ambos entraram na escola, tudo mudou. Enquanto ele é um total fracasso excluído, ela tem um talento sem contar que a habilidade de combate dela é muito boa. Nesse mundo, ela é o que dá para ser chamado de gênio. Nessa hora, né, o prota vai trocar de roupa ali porque tá todo suado e se sente mega shapeado, mesmo sem ver no espelho, né? E aí até ele fica em choque e fica se perguntando, né? Por que eu não tô me sentindo tão cansado? Parece até que meus movimentos tão rápidos. E se liga que ele realmente tem todas as memórias do sonho dos zumbis que ele absorveu, já se perguntando, né? Será que eu consigo trazer toda a força dos meus sonhos para a realidade? Mas óbvio que não, né? Isso aí só acontece nas novels, diz ele. Ele começa a comer, né? E fica se perguntando quando foi que a comida da minha mãe ficou tão boa assim. Eu não consigo parar de comer, né? E aí já tá pedindo ali mais um pote. Porém, filho, ele já literalmente zerou a comida da casa, não tem mais o que comer. Aí ele percebe, né, e fala, tô brincando, tô cheio já. Porém, né, o pai dele pega o pote da mão e fala pra mãe dele, né, vai preparar mais que a gente não pode deixar o moleque com fome. Dá pra perceber, né, que a família do Prota é a maior gente fina, mano. Espero que não aconteça uma desgraceira com eles. O pai, né, fala que amanhã vai pegar mais uns tônicos para ajudar ele a ficar mais forte. Porém, é a irmã dele, disse. Quanto vocês acham que isso vai crescer? Ele já tem 18. A última vez que ele esticou era com 0,8. Não é como se Come fosse aumentar o poder dele. O pai, né, meio que bravo, fala aí para ela parar de desmerecer o irmão, dizendo que qualquer pontinho a mais que ele conseguir pode ser a diferença entre entrar em uma universidade especializada em artes marciais. O prota, por outro lado, só tá ali meio se perguntando, né? Será que é minha imaginação? Eu preciso ir no dojo para testar para ver se meu poder realmente aumentou ou não. Nisso ele já tá ali na frente do dojo de Hongchuan, um lugar especializado em técnicas de boxe que já ficou até no rank 23 da cidade. E o cara que é o dono dali, né, é um artista marcial de rank 4. Para você ser um artista de rank 1, você precisa ter pelo menos 1,5 de poder com 150 de combate. Para ser rank 2, são 15 de poder com 1.500 de combate. Para rank 3, são 100 de poder e 10.000 de combate. E aí, né, o rank 4, pelo menos 200 de poder, né, de vitalidade com 100.000 de combate. Lembrando que o prota tem 0,8, né, ele não consegue nem ser o mínimo do rank 1. Considerando que o cara tem 200 de vitalidade, né, isso aí é tipo vale mais do que 200 vezes o poder dele. Ou seja, né, ele é insignificante perto disso. E é assim que funciona essa sociedade hoje em dia. Porém, né, como é de se imaginar, para você ser um aluno desse cara, filho, o preço é absurdo. Então, só famílias ricas conseguem estudar nesse dojo. Se ele conseguir realmente absorver a experiência dos zumbis, não é como se ele precisasse de escola ou de alguém para ensinar. Mina, na recepção, né, já cumprimenta ele ali, percebe que ele não tem um tutor, percebe que as roupas dele é de pobre já, né? Já sabe que o moleque não tem grana para nenhuma. Ele fala, né, que veio aqui só para medir os status dele, né? Ela diz ali, a máquina tá no fundo. Ele fala, eu sei onde é, obrigado, eu vou lá. Tá meio que a mina não queria nem ajudar ele para nada. Na sala sozinho, ele vai dar uma olhada primeiro na vitalidade dele, né, para ver o poder do corpo dele que já aumentou para 0,96. Assim não é muito, né? Mas tá bom para quem tava em menos de 0,8. Tá bom, né? O prota, né, fica feliz pra caramba, porque com isso ele já tá meio que chegando próximo da irmã dele, considerando que ela é um pouco mais nova e na idade dele ela vai estar chegando por aí.
Só que assim, ela é considerado mais gênio, né? Então tá com esse valor é absurdo. Então ele decide dar uma testada no poder de combate dele, né? O bom e velho soco no robô. Quem nunca? Se lembrando das técnicas de combate dos caras da vida anterior, ele se concentra, né? E dá um socão no robô que mostra 113 de poder de combate, né? Considerando o corpo dele tá acima do normal para a vitalidade que ele tem. Com isso, ele realmente tem chance de se tornar um verdadeiro artista marcial. E outra, ele só dormiu por 1 hora no sonho. Imagina se ele voltar lá e começar a matar um monte de zumbi. Mas aí, né, muda pra ele à noite e ele não consegue pegar no sono. Quando ele mais quer dormir, o cara fica com insônia, velho. Vendo que ele não vai conseguir dormir, né? Ele decide praticar um pouco para ver se fica cansado, porque ainda é 9 da noite também. Quando ele vai utilizar algumas das técnicas de cultivação que ele faz todos os dias, ele sente algo diferente, né? Como se o corpo dele estivesse imitando os movimentos da memória dos caras. O prota continua ali, né, praticando a noite inteira, percebendo que cada soco que ele dá, uma parte do movimento muda, né? Como se ele tivesse cada vez mais se sintonizando com as memórias. Os caras praticavam as técnicas de respiração até mesmo quando estava no banho, filho, usando o banheiro. Porém, depois de praticar um pouco, o prota já tá morrendo de fome de novo, obviamente, né? Por causa do desenvolvimento absurdo que ele tá tendo, o corpo dele tá precisando de mais energia do que nunca. E para isso, comida não vai servir, né? Ele precisa de nutrientes de cultivação. Só que a família dele é muito pobre, então não vai rolar. Porém, ele se lembra que quem vai muito bem na academia ou na escola, o governo dá um auxílio, né, para você evoluir ainda mais. Então ele precisa ir para a escola e mostrar o potencial dele para receber esse auxílio. No dia seguinte ali, né, no vestiário, o amigo dele, né, fica sentindo e vendo que ele tá como filho, shape padrão, e já fica desgraçado. Onde que tu conseguiu esses abdômen aí? Falando que mal reconhece ele, né? Que aconteceu de ontem para hoje? O prota, né, fala só que tava treinando, mas pelo visto até o cabelo dele cresceu demais, mano. O cabelo do cara cresceu de um dia pro outro. O amigo, né, diz que já entendeu as intenções dele, tá treinando para ficar shapeado e deixando o cabelo crescer só pra dar em cima das minas. O prota fala, né, eu não sou igual a você não, meu filho. É melhor tu se preparar também que os exames estão chegando. Mas na cabeça dele, né, ele tá pronto para mostrar o poder dele já. Na quadra esportiva, o professor reuniu todo mundo. Eles vão praticar as técnicas de combate básicas que ele passou na sala. O amigo do prota, né, fica falando que ouvi dizer que o professor é rank 2 e até já lutou contra monstros no campo de combate. É por isso que ele tem essa cicatriz no braço. Porém, né, o prota tá sentindo os golpes do professor agora, considera aquilo tudo básico, né? Já que ele tem todas as memórias. Depois, né, de mostrar uma sequência ali de poderes, ele fala, né, isso aqui é tudo que a gente vai cobrir hoje. Chama um tal de Yu e Fei ali pra frente, né, pra demonstrar pra classe toda essa sequência de golpes. Se levantando ali, né, as mina tá tudo. Meu Deus, o Yu é tão lindo e feio, é maravilhoso. O amigo do prota, né, tá puto ali, né, falando que o cara, além de ser bonito, nascer numa família rica. O mundo é injusto demais mesmo. Tem contar que também ele recebe as melhores pílulas de treinamento e a vitalidade dele já tá em 1.2, e até mesmo os professores parecem dar uma atenção especial para ele. O prota fica pensando ali, né, que antes ele também pensava exatamente isso, porém agora todo esse suporte vai ser dele. Depois ali do treino, né, o professor fala que ele tem que corrigir algumas coisas, e o moleque fica pensando, né, corrigir o quê, pô? Tu é um lixo. Qualquer um da minha família tem mais potencial que você, né? Mas, né, para se mostrar educado, ele diz ali, obrigado, professor. E o professor se vira para os alunos, né, e pergunta se alguém quer treinar com o Yanfei. Todo mundo fica ali, né, meio que desviando o olhar e meio que, né, fugindo. O amigo do prota, né, tá falando. É óbvio que não vale nem a pena. Vamos tomar surra de graça para quê? O professor fica pensando, né, que todos os alunos acham que os professores estão dando prioridade para esse moleque. Só que assim, nenhum dos estudantes tem nem coragem de ir contra ele. Como é que eles querem evoluir, então? Nisso, o professor nota a seriedade na expressão do prota, né, e fica pensando, caraca, filho,
Isso daí é o olhar de quem já passou por muito treino. E já chama ele ali, né, para fazer o treino com o moleque. O amigo do Prota, né, fala pra ele: "Não vai não, mano. Só desiste aí, tu vai ser espancado, não vai valer a pena." O Prota fala para ele não se preocupar porque é só um treino mesmo. O professor diz que vai dar 10 minutos para eles praticarem, se lembrem das lições e tomem cuidado. O teste de habilidade então começa. Olhando pro Prota, né? O professor tá impressionado com quão calmo ele tá e pergunta pra ele qual é a vitalidade dele, né? E o Prota fala que na última medida foi 0,8. E aí, né, ele fica meio ali, 0,8 só? Será que eu tô errado? Ele parece até que tem algum potencial. Estranho. Então ele fala pro Prota tomar cuidado, né? Porque querendo ou não, no final das contas, é um teste de força. E o moleque ali, né, 1,2 é bem mais forte que ele. O Yanfei ali, né, fala para ele tomar cuidado, porque depois que ele der o soco, ele vai cair no chão e é para ele não tentar colocar o braço no chão para se segurar ou ele pode acabar quebrando os ossos. O Prota agradece ali, né, e fala que ele pode vir a qualquer hora. Nesse momento, a mão do moleque já tá na cara dele, filho. Isso o Prota tá se lembrando das lições dele, né? O que é importante numa batalha. Controlar distância, observar os movimentos, saber um balanço entre atacar e defender. O pessoal já tá pensando que ele vai tomar um espanco, né? Já que no final das contas o que importa é o poder, é a vitalidade. Então essa luta já foi decidida há muito tempo. Só que então o Prota desaparece, moleque. E olha como vem o moleque, ainda nem sabe o que aconteceu e já foi debulhado. Saiu voando ali 3 vezes, foi parar lá no outro lado da quadra. O professor segura ele ali, o menino desmaiou literalmente. Mandou o One Punch Man para cima do cara e ninguém consegue entender o que aconteceu. O professor, né, fala para eles parar de ficar olhando e vai logo buscar alguém na enfermaria. O pessoal tá levando ali, né, o moleque, e o Prota vem pedir desculpa, né, dizendo que não queria ter feito isso, ele só não conseguiu controlar a força dele. O professor diz que tá tudo bem, né, que machucados são inevitáveis em combate e os machucados dele nem são tão severos assim, já ele acorda. Porém agora vou ter que conversar um negócio com você, então vem aqui na sala. O Prota dá tchau pro amigo dele ali, né, e vai. Enquanto isso, o amigo dele tá pensando, né, mano, como é que ele bateu no Yang Fei? Tem 1,2. Sem contar que assim, se ele deu um soco no moleque, com certeza ele tá muito acima de 1,2. Quanto que ele evoluiu nesse único dia? Chegando na sala do professor, né? Tem um robozinho ali, tem uma bonsai. Ele fala: "Ah, você gosta de bonsai?" Aí o professor fala: "É só um pequeno hobby meu, nada demais." E diz, né? "Parece que todo mundo tem seus segredos, não é, estudante Lin? Não era para você ser alguém de 0,8? Aí ele fala: "Eu disse para você isso foi da última medida." Aí o professor fala: "Você por acaso não usou nenhum tipo de droga para aumentar sua vitalidade, né? Você sabe que isso é proibido na escola." O Prota fica em choque, né? Dizendo que não, eu não usei nenhum tipo de droga. E o professor fala: "Então vamos dar mais uma medida na sua vitalidade. Se você tiver sobre o efeito de alguma droga, ela vai ficar flutuando, os números vão ficar mudando. E depois disso, vamos olhar o seu poder de combate para ter certeza da sua habilidade." O Prota, então, né, encosta ali para fazer a medição de poder que já tá em 1,5, moleque. O que dessa forma já enquadra ele num ranking de um artista marcial de nível 1. Por mais que não seja muito agora, ser um artista marcial completo na idade de 18 não é tipo um gênio na escola. É pelo menos um gênio na cidade. Provavelmente não tem mais ninguém ali por perto desse nível. Nessa hora, o Prota já deu um soco no robô, que não só quebrou a cabeça do robô, mas também destruiu a bonsai do professor, filho. Que fica pensando, né? Por mais que esse aqui seja um robô adaptado para estudante, era para ele resistir pelo menos a um ataque de um artista marcial de nível 1. O que quer dizer que o poder dele de combate ainda é maior do que o potencial vital dele. Nisso, o Prota tá sentadinho ali, né? Todo sem graça, e o professor fala, né? "Você disse que a última medição foi de 0,8. Quando foi isso?" O Prota fala que foi há um mês atrás. E aí ele fala: "Calma aí, você tá me dizendo que tua vitalidade aumentou tudo isso em um mês? Você é herdeiro de algum clã nobre ou por acaso você tá recebendo a tutela de algum grande mestre?" O Prota responde que não, né? Ele é de uma família bem pobre, não tem ninguém treinando ele. Porém, o segredo do crescimento tão rápido dele é um segredo.
Nessa hora, o professor fica se lembrando dos tempos dele como aluno e o quanto ele treinou só para conseguir virar um artista marcial de nível 2. O problema foi que quando ele entrou no campo de combate, que ele entendeu que um artista marcial de nível 2 é basicamente nada. É impossível para a humanidade enfrentar aqueles monstros e na frente de uma força tão incompreensível como aquela, somente indivíduos que também são incompreensíveis conseguem bater de frente. Se o seu poder consegue ser entendido pela sociedade, você provavelmente não está preparado para o campo de batalha. O professor então, solta um suspiro, falando que com esse resultado ele está classificado para ir para a aula de gênio, não precisa mais estudar com os comuns. E ele vai contatar agora os superiores, para fazer essa mudança. O prota, agradece ali pela consideração, porém diz que ele precisa continuar na classe dele por enquanto, porque ela se adequa melhor ao estilo de treino dele. Obviamente, porque ele pode dormir nela, O professor tenta dar uma itada, dizendo que ele vai ser melhor se ele estiver na aula de gênios, que lá ele vai aprender muitas mais técnicas de cultivação. E outra, se ele for visto como gênio, ele pode até fazer requerimentos para a escola, de como é que ele quer que sejam as aulas. O prota fala, que então, nesse caso, ele tem 2 pedidos. Ele até aceita, ser um estudante marcial completo ali da escola. Porém, a escola precisa permitir que ele tenha uma rotina de tempo completamente flexível. Ele vem quando quiser, ele vai embora quando quiser. O professor, vendo do pedido, já entende, que o que ele precisa é de tempo livre e uma ajuda financeira. E diz então, que vai mandar essa aplicação lá para os superiores da escola. E que provavelmente ele vai receber uma bolsa de pelo menos uns 150 mil. Caraca, moleque, 150 mil na conta do pai assim do nada. Porém, essa aplicação vai demorar uns 2 dias para ter resposta, e eu sei que você não pode perder tempo de treino. Então, vou te dar esse cartão aqui que tem dinheiro dentro dele. E aí você vai gastando já para comprar teus bagulhos aí, O prota já fica em choque porque, pelo visto, aquele cartão ali tem pelo menos uns 100 mil dentro dele, Bem mais do que a escola vai pagar. Ele, já fica todo feliz, E agradece ali a ajuda do professor. O professor diz, que aquilo ali não é nada demais e que, por favor, ele ajude a trazer Glória para a escola. A cena muda para uma cena dentro de uma loja com uma mãe e uma filha comprando ali, alguns itens para ajudar a aumentar a vitalidade da filha que está treinando. O prota tá percebendo aquela cena, Fica pensando, caraca, filho, gastou 30 mil, minha família no máximo consegue comprar uma de 3 mil. E o pior ainda, eu sou um lixo. Minha irmã é uma gênia. E aí eu ainda fico sugando o dinheiro que era para estar sendo investido nela. O pior ainda é que ele mal se esforçava para mudar o destino dele jogando videogame o dia inteiro, Aonde ele se sentia como um peixe na água, porque dentro dos jogos ele era muito forte, era um grande artista marcial. Mas na realidade, ele era um lixo. Porém agora tudo isso mudou. Ele vai quebrar essas barreiras e trazer o potencial dele para o verdadeiro mundo e de uma vez por todas vai mudar o destino dele. Dessa vez, ele jura que não vai tomar nenhuma decisão errada. Nesse momento, ele sente como se todas as memórias que ele absorveu de um momento para o outro se integraram. No caminho de volta para casa, ele tá pensando que agora ele vai lutar por tudo que ele sempre quis. Levando ali, pelo visto, parece ser um presente para a família dele. De volta no mundo dos sonhos, o prota está enfrentando mais alguns zumbis, e de acordo com as memórias desse zumbi, a base 1359 deve ficar naquela direção. Porém, não era para ter uma espécie de névoa negra cobrindo tudo, mas não é o caso. Ele continua seguindo ali, matando todos os zumbis no caminho até que finalmente ele encontra a base. Se aproximando ali, ele sente um muro gigantesco, mais de 20 metros de grossura e mesmo assim o bagulho tá destruído, O prota meio que se lembra ali de Attack on Titan, filho, imaginando que vai aparecer 2 gigantes no muro. Vendo o tamanho da cratera, ele fica se perguntando que tipo de batalha que rolou aqui para deixar um arrombo desse tamanho. Lá no centro da cidade, ele percebe que tem uma estrutura diferente de todas as outras, provavelmente é o centro da base militar. Lá no topo dessa base, parece ter um zumbi samurai lá descansando. Porém, só de sentir a presença do zumbi, ele sente uma pressão absurda e recua de medo na hora.
Ele entende que é impossível matar esse zumbi com a força que ele tem agora. É melhor ele voltar, né? E continuar absorvendo o poder dos outros. Andando pela cidade, né? Ele vai matando alguns zumbis até que ele chega num quarto. Ele acha esquisito, né? Porque o prato tá ali em cima da mesa, né? Como se as pessoas tivessem morrido de um segundo pro outro. Eles estavam tipo no meio da comilança e desapareceram. E fica percebendo, né? Não tem porta destruída, as janelas também não parecem ter sido destruídas. Será que as pessoas normais nem tiveram chance de combate? Elas só se transformaram em zumbis de um segundo pro outro? Nesse momento, o Prota percebe ali o que parece ser um equipamento tecnológico na mesa e aperta o equipamento. Fala, né? Terminando o modo de descanso, reiniciando o sistema. Seja bem-vindo, usuário da tecnologia de Chan. O Prota, né, fica se perguntando o que é isso? Um holograma, realidade virtual. Mas logo fica meio em choque, né, porque ele percebe que ela tá falando a mesma língua que ele. Será que isso é um tipo de tradução automática? Que isso que quis dizer, né? O programa continua falando ali, né, que é uma inteligência artificial feita para auxiliar nessa cidade chamada L. Ela administra todas as informações da base 1359. O Prota, então, pergunta, né? Você pode me passar as últimas notícias? A inteligência tenta se conectar à Skynet ali, né? Mas falha. Então decide baixar todas as informações mais recentes que ainda estão salvas. No ano de 1124, a base lançou uma nave espacial em busca de inteligência no universo. No mesmo ano, no dia 24 de setembro, um general alcançou o rank de nível 10, se tornando a pessoa de número 472 a chegar ao rank 10 na história da humanidade. Atualmente existem 23 usuários de rank 10. 6 dias após essa notícia, outras 3 bases caíram. Um pouco de tempo depois, toda a aliança humana precisou ser reunida para fazer uma decisão estratégica. O Prota fica pensando, né? Um artista marcial de rank 10? Então esse mundo aqui tem a mesma forma de divisão de ranks do meu mundo. Ele não consegue nem imaginar, né? O quão poderoso é alguém desse nível. Nessa hora, a inteligência artificial começa a mostrar umas gravações da chegada dos monstros e o Prota fica em choque. Considerando o quão forte as pessoas eram e o quão evoluída era a tecnologia, eles não tiveram chance alguma contra aquela invasão. A derrota foi tão esmagadora que a decisão da humanidade foi enviar várias naves para outras galáxias em busca de lugares novos para a humanidade. Porém, desde então, nenhuma nave e nenhuma notícia chegou. É o Prota ficar pensando, né? Pelo visto, esse mundo real realmente não tinha como escapar da destruição, mesmo sendo uma civilização tão gloriosa. O Prota então pede para ela puxar toda a história do mundo para ele entender como que é esse lugar. E fica pensando, né? Já que esse mundo foi destruído, pelo menos vamos tentar usar a história deles para aprender, né, a desenvolver mais o nosso. Nisso ele ouve que a primeira notícia é do primeiro ano marcial no qual criaturas começaram a surgir no planeta. No ano marcial de 34, foi quando a primeira pessoa com Ki apareceu e quando a aliança marcial foi estabelecida, o Prota na hora Ana, aquela ali, é a história do mundo dele, e aí já se liga. A mesma língua, a mesma divisão marcial. O que ele percebeu não é a história de outro mundo, mas sim o mundo dele, em 10.000 anos no futuro. Mas já fica meio assustado, né? Pensando que talvez não seja exatamente assim. Será que não é um universo paralelo? E pergunta para a inteligência artificial se ela pode buscar informação de indivíduos específicos. Ela diz que sim, e ele pede para buscar por Lin Habei, né? Então, né, ele ouve o que aconteceu com ele, no caso no futuro, que nesse momento é o passado, né, meio bagunçado. Ele morreu com 28 anos como um cidadão normal. Essa hora, ele pede para a inteligência avançar alguns anos e dar uma olhada na mesma pessoa de novo. Porém, ela fala que não porque é proibido olhar as informações de artistas marciais. A não ser que você seja um artista marcial e ele precisaria dar o sangue para ser registrado. Ele fica ali, né, se questionando como é que ele dá o sangue. Porém, né, ela vem ali, dá uma mordidinha toda bonitinha no dedinho dele, né, dá uma chupadinha no sangue ali, né, para confirmar a análise. Porém, ao receber o sangue dele,
Ela diz que o projeto SEED, né, Semente de Fogo, foi iniciado e as permissões para acessar o sistema foram garantidas para ele. O Prota fica meio confuso, né? Semente de Fogo? O que é isso? Será que isso tem a ver com o fato de que eles abandonaram a Terra? Nessa hora, o sistema mostra as notícias dele mais avançadas. Ele se graduou na universidade em primeiro lugar, entrou no exército após ser graduado da Universidade Militar, serviu na divisão militar de Tanan e morreu em batalha no Sul numa guerra em 3034 aos 37 anos. E que essa pessoa não fez nenhum tipo de conquista significativa para a humanidade. O Prota logo percebe, né, que essa diferença é dada pelo fato de que ele ficou mais forte no passado. Porém, mesmo com essa força, mas comparado à história da humanidade, é insignificante. Mal mudou a história dele mesmo. Pensando ali, né, que em toda a história da humanidade tiveram diversos gênios. Porém, a quantidade de pessoas que realmente mudam o curso da humanidade é mínima. O Prota então vê que o sistema avisa que quando ele entrou no colégio ele tinha 2012 de vitalidade com poder de combate 257. Só que assim, considerando que ele vai continuar matando criaturas nos sonhos dele, ele com certeza vai ter muito mais do que isso. E outra, ele só ficou no rank 23 da cidade. No ritmo que ele está crescendo, ele devia ter chegado pelo menos nos ranks nacionais. E precisa se tornar alguém que todos conhecem para conseguir mudar o futuro com muito mais poder do que isso. Ele é a única esperança da humanidade fugir dessa tragédia. De volta na casa do Prota, a mãe dele tá vindo ali, né, servir a comida e pergunta para ele, né? Você não vai colocar o seu uniforme da escola? Já tá na hora de ir. Mas ele diz que hoje ele pediu para a escola deixar ele estudar em casa, né? A irmã dele fica pensando ali, né? Ué, nunca ouvi falar sobre alguém que pode escolher estudar em casa. Ele logo esvazia a bacia de comida dele ali, né, filho? E volta pro quarto para treinar. A irmã dele, né, olhando para ele ali, percebe que ele tá mudando demais. Nem parece o idiota que ela conhecia. Ele tá ficando meio dark e misterioso. Sigma. De volta no quarto dele, ele recebe uma ligação do professor, né, falando para ele lá na escola, né, buscar o cartão para começar a receber os pagamentos. E pergunta para ele, né, por que tu não veio na escola hoje? O Prota responde, né, que ele não tem muito tempo disponível, então ele não pode gastar mais com essas besteiras e desliga, filho. Nessa hora fica pensando, né, ele não pode ficar se preocupando em ficar forte demais e chamar a atenção dos outros. Essa é a única forma dele conseguir todos os recursos possíveis e ter pelo menos uma chance de mudar o futuro. De volta no mundo dos sonhos, o Prota está pedindo para Ellie baixar todos os ensinamentos de cultivação da base. Ela encontra 475 mil. Ele fica pensando que é coisa demais, não vai dar para aprender tudo isso. Então ele pede para ela organizar e dar para ele só os melhores que se adequem a alguém de rank 1. Ela começa ali, né, a fazer toda a análise nos resultados e separa os 3 melhores de toda a humanidade. Essas são as técnicas mais evoluídas e desenvolvidas de 10.000 anos da humanidade praticando artes marciais. A técnica de refinamento do corpo estelar, a técnica da respiração natural e a técnica da visualização do cristal. Cada uma delas foi criada por pessoas de rank 11 na humanidade. O Prota entende que todos já sabiam que o fim da humanidade ia chegar e a única coisa que eles podiam fazer é acumular todo o conhecimento e passar para alguém do futuro. O Prota, ainda no sonho, então, já começa a praticar algumas das técnicas condensando todo o poder da mente, uma célula única, transformando cada célula em uma estrela com potencial infinito e o corpo se transformando em uma galáxia sem limites. Depois de só alguns segundos de prática, ele já consegue perceber que essa técnica é pelo menos umas 1000 vezes mais eficiente do que as que ele estava aprendendo. E dentro de cada uma dessas técnicas existem várias e várias práticas que ele vai precisar aprender. Ele pratica ali uma técnica de respiração do fogo, depois uma técnica de cultivação, né? Tudo muito insano.
Nisso ele se vê dentro de um sonho dentro do sonho, filho. Inception aqui rolando já. E aí ele tá percebendo uma versão espiritual dele gigante, né? Ele não consegue entender direito o que ele tem que fazer ali, né? Fica meio confuso. E percebe, né, que só com o tempo mesmo para ele começar a entender essas coisas. Nesse momento, ele acorda de volta no quarto dele, todo suado, né? E parece que tem ali um musgo, alguma coisa saindo do corpo dele. Ele pega o elixir ali, né, para consumir e fica pensando, né, que assim que ele conseguir o dinheiro da escola, ele vai começar a refinar os próprios elixires, né? Já que as receitas de 10 mil anos no futuro também são muito melhores e ele tem acesso a toda a base de conhecimento. De volta na escola, o professor, né, tá entregando o cartão para ele, né, pedindo para ele pelo menos avisar quando não for vir para a escola. O prota, né, pega o cartão ali, pede desculpa por não ter avisado e agradece a ajuda do professor que avisa ele para vir para a escola pelo menos uma vez na semana. Vendo o prota indo embora, né, o professor fica pensando que uma semana atrás ele até conseguia entender o potencial dele, mas agora ele nem consegue estimar o poder que ele tem. Andando na rua ali, né? O prota tá pensando que agora que ele tem dinheiro, ele precisa construir os elixires para aumentar a concentração de energia no sangue dele. Se lembrando ali, né, dos conhecimentos que ele absorveu do futuro, ele sabe que nesse momento ele precisa fazer a sopa de melhoria do sangue e a pílula de nutrição dos ossos. O problema é que ele precisa usar equipamentos médicos profissionais para fazer essas coisas. Qualquer pequeno erro acaba com o efeito delas, então ele precisa de um laboratório farmacêutico completinho. O problema é que, óbvio, ele não tem dinheiro para comprar tudo isso, então ele vai tentar alugar o laboratório por um tempo. Porém, parece que todas as farmácias estão recusando ele, ou porque acham que ele quer roubar as receitas, ou porque o valor é absurdo e não faz nem sentido. O prota já até comprou todos os ingredientes, mas com o cartão de 30 mil que ele tem e a outra grana que sobrou, ainda não é o suficiente. E começa a pensar, né, que talvez o negócio seja ir na internet comprar uns negócios meia boca e ver o que dá para fazer. Porém, nesse momento, ele sente uma farmácia meio que escondida ali, né? Ele entra, né, vê um cara ali que parece estar meio desinteressado e fala para ele comprar o que quer. O prota diz que não tá ali para comprar. O cara fala pra ele nem pensar em tentar roubar alguma coisa, né? Porque tem várias câmeras aqui. Puto que o cara parece nem tá dando atenção, né? E olhando uma mina ali fazendo uma livezinha no Instagram. Já mete a mão ali em cima do celular do cara. O cara se levanta ali, né, pra xingar ele, né? Mas logo percebe que o prota não é qualquer um e já fica em choque perguntando o que ele quer. O prota pergunta, né? Por acaso vocês têm um laboratório de farmácia por aqui? O cara fala, e se a gente tiver, tá aqui para comprar? Aí ele fala, não, se você tiver um laboratório, eu tô querendo fazer um negócio com você. A cena muda com o prota já entrando ali perto do laboratório, e o cara avisando, né, que por 500 ele pode usar por 6 horas do laboratório. Porém, se ele for embora antes, ele ainda vai ter que pagar tudo. O prota fala que paga antecipado e entra no laboratório, já coloca a roupa para começar a fazer as medicinas. Ele pega um lagarto verde ali, né, para começar a seguir o processo, tira as escamas, põe numa concentração ali de 30%. Aí depois está com laser para ativar radiação, depois adiciona 30 gramas de uma raiz cortada com a precisão absoluta. Mistura tudo e finalmente ele tem a sopa de nutrição do corpo. Obviamente, né, com todos os conhecimentos do futuro, quase não tem como você errar. A receita é perfeitamente explicada. E agora, a única forma de saber o quanto a humanidade evoluiu 10 mil anos é ingerindo. Então o prota, né, já dá um golão ali. No primeiro segundo ele não sente nada, mas logo a brisa bate ali, filho. Ele já fica em choque e cai no chão, o bagulho quebra, ele começa a gritar de dor. Um tempo depois, né, o prota tá ali se recuperando, né, percebendo que o efeito da sopa é extremamente forte. Toda a energia que estava faltando no sangue dele do nada se recuperou. Sem contar que ele tá até com energia de sobra. O mais esquisito é que parece que não tem nenhum efeito colateral. Até mesmo a densidade e qualidade da pele dele aumentou. Nisso, alguém bate na porta e é o cara da recepção falando para ele sair pelos fundos porque alguém chegou. A chefe dele está vindo. Nisso, a gente sente um tamanquinho ali. Eita, moleque, chefinha manda em mim.
Vamos ali pro laboratório. Ela chegou lá, né, meu amigo? Quantas coisas guardadas nesses recipientes, não incrível? Ela começa a experimentar vários das receitas ali, porém parece que nada é muito bom. O efeito medicinal de tudo aquilo é muito fraco. Não dá nem para considerar um verdadeiro tônico. Ela começa a se lembrar ali, né, de uma propaganda que viu na TV, de um cara oferecendo alguns outros produtos, e fica pensando ali, né? Por causa do desenvolvimento de artes marciais, a indústria farmacêutica mudou completamente. Dia após dia, novas receitas são desenvolvidas, o que força as anteriores a serem completamente abandonadas. E essa é a razão da família dela, né, ter decaído tanto. Eles sempre foram muito conservadores e se mantiveram meio que seguindo as receitas antigas. Só que, né, nesse mundo de mudanças, eles perderam toda a vantagem competitiva de mercado que eles tinham. Nesse ritmo, todas as lojas que o pai dela deixou para ela vão falir. E decide que chega, já que eles não conseguem desenvolver nada mesmo, ela vai pedir para alguns outros alquimistas, né, desenvolver outras receitas para ver se consegue reerguer esse lugar, já que a sobrevivência da família depende unicamente dela. O atendente ali, né, tá igual nós, né, olhando para ela ali toda apaixonado, dizendo que ela tá linda como sempre, uma deusa andando entre os mortais. Já sonhando em ter uma família e proteger ela? Ô, meu amigo! Nisso ela grita o nome dele, né, e pergunta: quem que tu deixou entrar no meu laboratório? Meu casaco tá todo sujo. Porém, ele tá tão encantado, né, que só fica pensando quão linda ela fica brava e começa a mentir falando que não deixou ninguém. Brava, ela fala. Esquece, tu nem precisa voltar aqui amanhã. Ele pede para ela deixar explicar, né? Mas ela, filho, corta ele logo e ele tem que sair vazado. E volta no laboratório, ela tá por terem deixado alguém usar ali, agora ela vai ter que desinfetar tudo. Tentando ver, né, que ali é um líquido de um lagarto verde. Fica pensando por que não utilizaram as escamas considerando que essa é a parte mais importante. Parece que tem gente sonhadora ainda acreditando que consegue desenvolver alguma coisa. Fica rindo ali, né, já que para desenvolver qualquer coisa farmacológica nesse tempo, você tem que ter muito conhecimento. E o maldito ainda teve coragem de fazer essas coisas no meu laboratório. Brava. Nesse momento ela vê ali no chão o frasco que o Prota tinha deixado cair, né, quando ele desmaiou depois de dar um gole. Ela pega ali do chão, né, sente a cor, o cheiro, e começa meio que entendendo alguns dos ingredientes que foram usados ali, né? Uma combinação que ela nunca tinha ouvido falar. Ela decide dar uma experimentada, né? Põe o dedo ali no frasco, coloca na boca e na hora ela já sente o efeito. A cena volta pro cara da recepção voltando pra casa todo acabado, puto com o Prota, né, que fez ele perder o trabalho. Porém, quando ele olha pra trás, a chefe tá vindo correndo chamando o nome dele. Ele já acha, né, que ela tá com saudade dele, se arrependeu de demitir. Mas ela já agarra ali ele no colarinho e fala: quem foi que tu deixou usar o laboratório? Me diz agora o nome dele. Se tu achar ele, eu deixo você voltar a trabalhar e te pago o dobro. O cara diz ali, né, que pegou o contato dele e mostra para ela. Ela já arranca o celular dele ali, né, e começa a pensar que aquela receita que ela provou é no mínimo umas 10 vezes mais forte do que qualquer uma outra no mercado, sem contar que os ingredientes parecem ser todos comuns. Ela finalmente achou a chance de reerguer a família dela. A cena corta pro Prota tá praticando. E que isso, filho? Tá ficando cabeludão, hein, moleque? Ele tá utilizando, né, os novos conhecimentos ali de cultivação que ele pegou do futuro para conseguir evoluir muito mais. Ele tem certeza que a vitalidade dele já aumentou muito, sem contar que ele fez uma boa quantidade de frascos lá no laboratório para conseguir praticar a semana inteira e usar 2 por dia para se recuperar. Nesse momento, né, ele recebe a ligação da chefe do laboratório que atende ele, né, falando que gostaria muito de encontrar ele, né, para conversar sobre algo. O Prota diz que ok, vamos se encontrar sim, né, em uma semana. Aí ela já fica: uma semana não, pô. Vamos se encontrar agora, alô? O Prota já desligou o fio. Ela já agarra ali o funcionário de novo falando: meta esse moleque o mais rápido possível. Quanto mais rápido você me trazer ele, mais eu vou te pagar.
O cara, né, fica todo feliz dizendo que é bom ela cumprir a palavra dela. Mas no meio disso, ela meio que soltou que ela quer conhecer o grande mestre. Só que aí, né, ele fala: Mas acho que você entendeu uma coisa errada, senhorita. Não era um grande mestre. Era tipo um adolescente de 20 anos, no máximo. Ele é um estudante. E aí ela fica em choque, né? Um estudante? Como que é possível que um estudante tenha feito essa fórmula? Já de volta no mundo dos sonhos, o Prota tá eliminando mais um monte de zumbi, né? E absorvendo todos os poderes deles. Quando de repente o que parece ser um general ou alguma coisa do tipo, aparece para combater ele. Ele percebe que aquele zumbi foi pelo menos um artista marcial de nível 4 na vida dele. E ao sentir o golpe, né, ele percebe que é pelo menos 2 vezes mais forte que ele. Então, né, não tem como ele bater de frente com aquilo. Mas logo ele desvia, vai por trás e taca ali um golpe na nuca. Na sequência, já manda um chute por cima e finaliza o bicho. Mas que ele tenha sido nível 4 na vida dele, né? Como zumbi, o poder é muito reduzido. Então ele começa a recuperar as memórias do cara e percebe que ele morreu protegendo a cidade e fica meio pra baixo, né? Pensando que aquilo ali não é um monstro pra ele ficar farmando experiência. São heróis da humanidade que caíram tentando proteger ela. E pra honrar eles, né? Ele vai fazer com que os espíritos heróicos deles jamais desapareça, utilizando o poder deles. Ele fica pensando, né, que esse monstro estava lutando completamente só baseado em memória muscular, e mesmo assim foi muito difícil de combater. Obviamente, ele não teria a mínima chance contra esses caras, se fosse o verdadeiro. Já faz uma semana, né, que ele está utilizando as pílulas, praticando com as técnicas secretas e utilizando as técnicas de respiração. Ele consegue ao menos liberar 100 vezes mais do que a força normal dele. Nesse momento, um monte de zumbi ali tá perto dele, aí ele concentra todo o poder no punho, né, e dá um soco que acaba com tudo. Mas na hora a cena já muda. O Prota tá de novo lá naquele lugar onde ele fez a primeira avaliação de poder, né, indo fazer mais uma. A mina olha para ele e fala, né, ô garotinho, você tá aqui de novo? Eu até entendo que seus exames estão chegando. Mas assim o poder de ninguém fica mudando tanto, né? Ela fica ali rindo da cara dele, né, pensando: coitado, já tá aqui 2 vezes no mês. Mesmo o pessoal mais talentoso e que mais evolui vem aqui 1 vez no mês. Quem dirá de família pobre, né? Se vem tipo 1 vez a cada 6 meses, já é muito. Mas ela fala, né? Vai lá na sala 206 e você pode testar lá. Ele agradece, né? Chega lá para dar uma olhada no poder dele, que nesse momento já chegou em 15.632, o que já coloca ele como um artista marcial de nível 2. Ele fica impressionado por um segundo, né? Mas logo se lembra, né? Considerando que ele absorve a vida dos zumbis e ainda tem toda a medicina do futuro, seria estranho se ele não tivesse todo esse poder. Então ele decide, né? Testar o poder de combate dele. Ele dá um soco ali, né? Meio que sem tentar muito no robô, e aparece ali 337, o que é muito maior do que o padrão, quem tem 15 de vitalidade, provavelmente por causa das técnicas de combate que ele absorveu. Então ele vai agora dar um soco realmente sério com o poder que ele liberou nos sonhos. Nessa hora a cena muda e ele tá indo embora. A mina fala ali para ele, né? Ô garotinho, terminou, né? Você tá satisfeito? Ele fala: tô sim, tô bem satisfeito. Dá um tchauzinho ali para ela, né? Ela agradece ali pela presença dele, e ele vai embora, e ela fica pensando, né, que até que ele é bonitinho quando tá feliz. Isso outras pessoas, né, chegam ali, e a menina que tá do lado do cara já fala, né, quem que foi esse cara que saiu daqui? A recepcionista fala, né, por mais que ele seja gatinho, ele não é muito forte, é só um estudante qualquer. O cara fala, nesse mundo marcial, ser bonito não vale nada, né, poder que manda. Pela forma que ele se veste, provavelmente ele ainda é de uma família normal. Coitada, não importa quantos testes ele fazer, né? Vai ser tudo fútil. A menina fica ali, né, pensando quão injusto é essas coisas. Enquanto os ricos conseguem cultivar com muitos elixires, os pobres mal têm nenhum tipo de recurso para auxiliar. E aquele moleque ali, né, vem tomando tanto nutriente que mesmo antes dele despertar, ele já tinha uma concentração de Ki maior do que as pessoas normais. Enquanto ele continua consumindo mais e mais recursos, a diferença entre ele e as outras pessoas só vai aumentando. É por isso que ele é tão arrogante.
Mas né, ela já vai ali dar um soco na cabeça dele e fala para de ficar se comparando com quem vem de uma família normal. Já que você tem mais recursos, você devia estar treinando ainda mais do que todo mundo. Fica aí comemorando qualquer coisinha. Ele fala, ah, tá bom, entendi. Mas posso pedir uma coisa? Eu queria ver o resultado daquele cara lá. Então ela fala, por que você quer ver? Aí ele fala, ah, porque ele parece ser mais velho que eu, né? Eu queria ver se o meu cultivo tá valendo a pena. Aí ela fala, tá bom, vamos dar uma olhada. Mas não fica muito confiante, né? Porque ele é só uma pessoa normal. A menina da recepção avisa, né? Ele foi o único que veio aqui hoje se testar. Então dá pra ver o resultado dele aqui. Nisso já mostra a cara da menina ali sem entender nada. O moleque até cai no chão e eles ficam se perguntando: será que a máquina tá quebrada? É impossível, mas como esses resultados aqui podem ser de verdade? Nisso a mina da recepção dá uma olhada também, né? A gente não fica sabendo, mas ela já sai correndo falando pra avisar todo mundo que é pra encontrar esse moleque. Ah, Mina fica encarando ali o iPad, né, pensando, Lin Rabei, eu vou encontrar você. A cena muda pro Prota, né, saindo do táxi ali, agradecendo pro cara e pelo visto ele tá indo fazer o teste, né, para se qualificar como artista marcial de nível 2. Ao chegar na porta, né, o moleque sai correndo ali, filho, cai no chão, tipo, tropeçando como se tivesse visto um fantasma. O Prota, que é o Lin Rabei, sente a energia agitada do cara na hora, o coração batendo forte, o suor misturado com pânico. Ele para ali, cabeça inclinada, ouvindo o som da respiração ofegante e o cheiro de poeira levantada. E aí, mano? Tá tudo bem ou o que rolou? Pergunta o Prota, voz calma, mas já estendendo a mão para ajudar, guiado só pelo som e pela vibe de desespero que tá no ar. O moleque se apoia no braço dele, tremendo todo e gagueja. É você, Lin Rabei? Cara, eu tava te procurando. Os caras da recepção, eles viram teu teste, mano. Teu poder de combate. Caraca, 337 com vitalidade de 15? Isso é loucura. Tu tá no nível de rank 2 já, e tu nem completou 18. Eles estão surtando, falando que tu é o novo gênio da cidade. O Prota sorri de leve, sentindo a excitação do garoto como uma onda de calor no ar. Mas na real ele já sabia. Nos sonhos, ele tinha absorvido tanto que isso era só o começo. Calma aí, irmão. Não é pra tanto. Eu só treinei um pouco mais, tá ligado? Mas o moleque não para. Puxa ele pelo braço guiando pro Prota, que deixa pra não dar bandeira da cegueira fingindo que tá acompanhando os passos com os pés. Eles entram no prédio da Associação de Artistas Marciais, o ar cheio de cheiro de incenso e suor de treino. Vem! O vice-presidente quer te ver agora. Ele acha que tu pode entrar na lista nacional, pô. Imagina. Família pobre como a tua virando estrela? Lin Rabei sente um aperto no peito. Não de medo, mas de peso. Ele é cego desde que nasceu nesse corpo reencarnado, mas os poderes do zumbi estão abrindo caminhos novos. Ele sente auras como se fossem mapas, vibrações no ar como ecos de visão. Ainda assim, o mundo real é um labirinto de sons e toques, e ele odeia depender de guias como esse. No saguão, o burburinho para quando eles chegam. Lin Rabei ouve sussurros. É ele? O cego que apanha no ranking escolar? Não, mano. Ouvi que ele explodiu o robô do professor. Ele ignora, focando na energia pesada vindo do fundo. O vice-presidente, um rank 5, aura como uma montanha parada. O moleque o solta e sai correndo de novo, murmurando algo sobre boa sorte lenda. O Prota avança sozinho, passos firmes, sentindo o chão de madeira ranger de leve. Lin Rabei, o fenômeno da 7ª escola, diz o vice-presidente, voz grave ecoando como um trovão baixo. Ele está sentado, mas a presença dele faz o ar vibrar. Sente-se, seus testes. Eles não mentem. Vitalidade, 15.632. Combate acima de 300. Para um garoto de 18, cego por natureza, isso é milagre ou truque? Lin Rabei senta, cabeça erguida, sentindo o cheiro de chá amargo na mesa entre eles. Sem truques, senhor. Só suor e noites sem dormir.
Os pesadelos me ajudam de um jeito torto, tá ligado? Ele não conta dos zumbis, das memórias que fluem como rios na mente dele, visão que ele vê, através do ki absorvido, auras coloridas no escuro total. O vi-se rir de leve, um som rouco. Pesadelos, hein? Bom, o mundo tá cheio deles com os monstros batendo na porta. Olha, garoto, com isso tu entra no programa de elite. Bolsa dobrada, 300 mil por mês, acesso a Elixires Rank 3. Mas tem um preço. A Conferência Nacional em 3 meses. Tu luta ou some da lista. Lin Habei sente a armadilha no ar. Energia sutil, como uma corda esticada. Ele sabe, pelos ecos do futuro nos sonhos, que isso é o começo da teia. Seitas, santos marciais, conspirações. Eu luto sim, mas no meu ritmo, né? Nada de holofote cedo demais. O vice suspira, batendo na mesa. Feito. Agora vai, treina. E cuida dessa cegueira. Ou usa ela como arma. Ouvi que sensitivos como tu sentem ki melhor que qualquer vidente. Saindo dali, Lin Habei caminha pela rua lotada, guiado pelo fluxo de auras. Mercadores gritando, crianças rindo, uma brisa carregando o cheiro de chuva. Ele para numa barraca de comida, sentindo o vapor quente da sopa de ramen subindo. 2 tigelas, tio. E me conta, ouvi algo sobre monstros soltos na fronteira? O vendedor, um velho com aura cansada, serve rápido. É, moleque! Rumores de contrabando, estrela negra metendo o bedelho. Mas tu, cego e forte? Fica longe disso. Vai virar churrasco. Lin Habei ri, pagando com o cartão novo. Valeu o aviso, mas se eles vierem, eu sinto antes. Noite cai e o sono vem pesado. De novo, o sonho. Ruínas da base, 1359. Névoa negra chicoteando como serpentes. Ele não vê os zumbis, mas sente. Presenças podres, auras famintas se aproximando. Um deles, um guerreiro caído, rank 5 em vida, avança com um rugido que ecoa nos ossos dele. Lin Habei desvia pelo som do vento cortado, contra. Ataca com um soco que absorve a essência. Memórias de batalhas épicas, técnicas de palma que fluem como água. Mais um, murmura ele, sentindo o poder se fundir, compensando a escuridão eterna. No sonho, ele não precisa de olhos. O que é a visão dele? Um radar de almas. Acorda suado, vitalidade pulando para 18. A irmã bate na porta. Irmão, levanta, a mãe fez mingau. Ei, tu tá diferente. Mas, afiado? Ele sorri, sentindo a curiosidade dela na voz trêmula. Só treinando, mana. Bora comer que eu tô morrendo de fome. Na mesa, o pai tosse, aura fraca como vela no vento. Filho, ouvi boatos na fábrica. Um gênio cego subindo ranks. Tu? Lin Habei engole o mingau quente, sentindo o gosto de lar. Pode ser, mas isso é pra gente, pai. Pra tu não precisar mais desses remédios meia, boca. Dias viram semanas. Ele aluga o lab de novo, a chefe. Agora uma aliada grudenta, implorando receitas. Lin, tu é um deus da alquimia. Essa pílula de osso, 20 vezes mais forte. Me ensina, pô. Ele ri, sentindo a ambição dela como fogo vivo. Calma, chefe. Eu ensino. Mas tu me deve um favor. Elixires para minha família. Ela topa na hora, e ele refina mais. Sopas que nutrem tendões, pós que limpam impurezas. Sua cegueira? Vira trunfo. Ele vê as reações químicas pelo calor, pelo cheiro sutil de ki se formando. Na escola, o amigo Luke em mim surta. Mano, tu sumiu! E agora tá na lista de elite? Cego e tudo? Tu é tipo o Daredevil das artes marciais. Lin Habei dá um tapa no ombro dele, sentindo a lealdade genuína. Relaxa, irmão. Vem treinar comigo. Eu te guio pelo som. Eles vão pro dojo e ele demonstra. Socos guiados por eco, esquivas pelo vento no rosto. O professor observa a aura impressionada. Garoto, tua deficiência, ela te afia. Continua assim e os monstros vão tremer. Mas o sonho avisa. Na base destruída, a IA sussurra. Aviso Lin Habei.
Anomalia detectada. Estrela negra ativa no presente. Eles caçam sementes de fogo como tu. Ele absorve mais um zumbi. Um sensitivo como ele, cego, mas mestre em detecção de auras. Agora, no mundo real, ele sente sombras. Olhares ocultos na rua, auras frias espreitando. Vem então, pensa ele, punhos cerrados. Eu sinto vocês chegando. A conferência se aproxima e, com ela, o primeiro teste de verdade. Lin Habei, o cego reencarnado, não luta contra o mundo. Ele o sente, o devora e vira lenda,